Olá, olá pessoal, boa tarde. Estamos aqui novamente em mais uma live do nosso projeto Papo de Previdenciárias e nós estamos dando início, pessoal, ao mês do trabalhador rural. Hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito da aposentadoria e do trabalhador rural. Inclusive, o nosso convidado já entrou. Deixa eu adicionar ele aqui para que a gente já possa iniciar a nossa conversa. E como eu estava falando, esse mês será totalmente dedicado a trabalhador rural. Então, você que tem dúvidas a respeito desse tipo de benefício, né? Como caracterizar o segurado especial, como fazer a prova dessa atividade especial, você não pode perder esse mês aqui no Papo de Previdenciárias. Nós estaremos abordando todas as vertentes da aposentadoria do trabalhador rural, tanto o processo administrativo como o processo do... Então, você não pode perder, vai ser muito bacana. Nós vamos tentar trazer todas as dicas para esse benefício. Olá, tudo bem? Tudo bem, doutora? Como vai? Estamos travando? Será que sou eu? Consegue me ver, me ouvir? Aí, voltou. Voltou? Será possível que vai travar? Não, essa época, lá da hora, não tem como. A internet é instável. Acho que travou, né, pessoal? Me dá o feedback aí se é eu que estou travando ou se é o nosso convidado. Tô achando que travou geral. Vou aceitar ele aqui de novo, pessoal. E agora? Aí, agora parece que tá tudo certo. Vamos que vamos. Tudo bem, doutora Simone? Tudo bem, e você? Tudo bem, graças a Deus, tudo em paz. Espero Tava falando poder com... contribuir, né, com vocês aqui dentro do tema. Claro, com certeza. Inclusive, o pessoal está ansioso. Recebi até algumas perguntas pelo direct, porque esse tema realmente é um tema muito instigante, né? Porque é uma aposentadoria que acaba sendo um pouco até criticada, né? Porque o pessoal fala, ah, não trabalha, aliás, não paga a contribuição que é aposentar. E tem também aquelas pessoas que acham que qualquer pessoa é segurado especial e basta ir lá com qualquer documento e pedir o benefício. Então é um tema bem bacana que tem assim muitas informações e eu tenho certeza que o senhor vai conseguir contribuir conosco. Inclusive, esse é o nosso mês, só para o senhor saber, do trabalhador rural. Hoje a gente já está começando muito bem falando com o senhor que trabalha no INSS, que tem a linguagem do INSS, que sabe como se faz esse requerimento no INSS para que o pessoal possa entender. E aí depois nós vamos falar também com o advogado, já na questão judicial. Esse é o mês do trabalhador rural. É muito legal. Gente, eu quero apresentar para vocês o nosso convidado, é o Salomão Boanerges. Eu o conheci aqui pelo Instagram, eu acabei vendo algumas lives dele, achei muito bacana a forma tranquila como ele fala, a forma como ele traz esse conhecimento, aproxima a gente, porque nós, advogados, ele também é advogado. Mas a gente tem aquela mania do juridiquês que às vezes o INSS não entende nada, né? A gente está que fala achando que está fazendo alguma coisa e o servidor está lá sem entender. Então, eu achei muito bacana quando eu vi suas lives, porque você conseguiu trazer esse alerta para nós advogados. No INSS, você tem que falar a linguagem do INSS. E eu vou apresentar ele, pessoal. Ele é técnico do Seguro Social do INSS desde 2012. Atualmente está ocupando o cargo de gerente substituto e chefe de benefícios. Então, sabe tudo
de benefícios no INSS. Ele também é professor de cursos de direito previdenciário, inclusive tem excelentes cursos, tá, pessoal? Pode olhar lá no Instagram dele, muita coisa bacana. Ele é pós-graduado e também tem um canal no YouTube com muitas informações, inclusive não só, né, de processo administrativo previdenciário, mas também informações sobre o concurso do INSS, que provavelmente a gente vai ter aí. Então, esse é o nosso convidado de hoje. Doutora, eu agradeço demais o convite, me sinto honrado de participar desse mês de Segurado Especial, seu primeiro convidado, né? No dia primeiro, a gente está aqui. Muito obrigado de coração pelo convite. Né? Já sabia já que o tema seria esse, afinal de contas eu acompanho vocês também, então assim, já tinha uma Bacana. noção, já tinha visto vocês falando no mês de setembro e tal. E depois que você me convidou, aí que eu fiquei mais, né? Eu falei, meu Deus, deixa eu ver o que a gente vai ter no mês de setembro, porque elas sempre fazem algo. E aí eu fiquei muito feliz por ser o segurado especial. E assim, só uma informação a mais, essa semana eu já tinha pedido já há algum tempo para sair das funções, tanto de gerente substituto, quanto de chefe de benefício. Porque paga muito bem R$ 300 para você ocupar essas duas funções e assim, para trabalhar 8 horas por dia. Eu falei, não, gente, eu quero trabalho remoto, eu quero ficar na minha casa, despachando os meus processos online e tal. E aí, graças a Deus, essa semana eu tive minha carta de euforia. Já tinha saído da chefia de benefício e agora saí da substituição. Mas conheço muito bem de perto. Eu vou ter até que atualizar meus currículos por aí, porque eu já fui gerente substituto, já É fui chefe de verdade. benefício. Mas está muito recente e ainda faço algumas funções extras oficiais, mas oficialmente já essa semana já não estou mais portariado, como a gente diz. Mas vamos lá, bora conversar aí sobre os segurados especiais. Ansioso aqui, tomara que eu saiba responder também, né? Que vai que vem cada pergunta aí. Pois é, até queria falar isso, pessoal. Você que tem alguma pergunta, alguma dúvida, você pode mandar aqui que a gente vai tentar, na medida do possível, respondê-la, né? Eu queria fazer uma introdução, Salomão. Na verdade, eu queria que você falasse um pouquinho para gente. Hum, O nosso público basicamente é de advogados, mas também para quem não é advogado e está aqui ouvindo a gente hoje, porque certo. é muito comum as pessoas acharem que qualquer pessoa é trabalhador rural. Eles falam trabalhador rural, Certo. nem fala segurado Aham. especial. Então é muito comum, eu tenho uma chácara, eu tenho um documento que está escrito que meu bisavô é lavrador. Então, assim, eu acho que seria bom a gente começar caracterizando esse segurado especial para o INSS. Quem é aquela pessoa que, na visão do INSS, conforme está lá na IN, no decreto, pode usufruir dessa aposentadoria do trabalhador rural, que exige uma carência, mas não tem uma contribuição direta, né? O pessoal fala, não contribuiu e vai aposentar, né? Então, vamos caracterizar esse segurado especial? Vamos, olha, o segurado especial, ele é uma das dos gêneros, na verdade, ele é uma das espécies do gênero trabalhador rural, tá, pessoal? O trabalhador rural, ele pode ser basicamente quase todo tipo de segurado da Previdência. Mas para você que está chegando agora e não sabe, ou que está começando a militar na seara previdenciária, os segurados obrigatórios da Previdência Social são os empregados, empregados domésticos, trabalhadores avulsos, contribuintes individuais e segurados especiais. Tá? Se a gente estivesse aqui estudando para concurso, eu deixaria o contribuinte individual por último, porque é um macete. Quando não é nada dos outros, vai ser contribuinte individual. Ah, Tá? E a gente ainda bacana. tem o segurado facultativo, que é aquele que não trabalha, mas que quer participar da Previdência Social, quer se programar para se aposentar e ele pode contribuir desde que tenha mais de 16 anos, pelo menos 16 anos ou mais. Tá? Isso. Então, você pode ter um trabalhador rural empregado, você pode ter um trabalhador rural, trabalhador avulso, tá? Um trabalhador avulso rural, na verdade, você pode ter um contribuinte individual rural. O que você não pode ter de forma alguma é um empregado doméstico rural. Tá? Essa possibilidade a lei veda. Não existe empregado doméstico rural. Ah, Salomão, mas a minha empregada doméstica trabalha na minha fazenda, mas ela desenvolve uma atividade que é considerada pela legislação urbana. Então você não vai ter um trabalhador rural segurado, empregado doméstico, trabalhador rural. E por Só fim a gente. fazendo um adendo, muitas vezes o caseiro, ele é esse empregado doméstico, né? E às vezes o pessoal Exatamente, acha exatamente. que O ele é o vigilante. segurado especial.
E você tem que tomar cuidado para você não fazer a confusão. Por quê? Porque a atividade do segurado especial, ela pode ser desenvolvida inclusive dentro da cidade, mas eu vou falar isso mais um pouquinho para frente para vocês compreenderem esse aspecto. Então, assim, o trabalhador rural é um gênero que comporta vários tipos de segurados, várias espécies de segurados, como a gente já falou. Agora, o segurado especial, ele tem uma série de detalhes que o tornam justamente especial. A gente costuma brincar, por que que ele é especial? Ele é especial justamente por causa desses detalhes que a gente tem que observar para configurá-lo enquanto especial. Tá? A primeira grande característica é que ele não precisa necessariamente contribuir de forma financeira, pagando um carnezinho mês a mês para ter direitos aos benefícios previdenciários. Isso não significa que ele não contribua, tá, pessoal? É uma especialidade, é algo que é uma faculdade que é dada a ele, por quê? Porque o desempenho social da atividade rurícola em regime de economia familiar, ela é fundamental para o sustento do nosso país. Então, assim, perceba, quando a gente come nas nossas feiras aqui, Brasil afora, ou até no seu supermercado aí, você compre provavelmente aquilo que foi produzido por um segurado especial, porque as grandes lavouras, elas são de exportação. Então, a gente acaba Sim. consumindo aquilo que é produzido pela agricultura familiar, né? E aí você pense, se não tivesse a pessoa na rua, eu nunca plantei um caroço de feijão na vida, se não tivesse o trabalhador rural ali no campo, né, é como se fosse uma troca social. Isso para explicar de forma bem simples, tá? Então, assim, não é que ele não tenha que contribuir, ele vai contribuir sim. E ele vai contribuir à proporção daquilo que ele produzir e vender, comercializar. Ele comercializando, ele tem que pagar um percentual de 1,3% sobre a nota fiscal daquela venda que ele tem. Mas isso aqui no meu Nordeste, eu estou aqui na Bahia, doutora, isso aqui não acontece. Tá? Eu nunca vi nenhum caso de um segurado especial aqui, baiano, por exemplo, que contribua efetivamente para a Previdência em cima do valor da nota fiscal. Então a lei traz uma cláusula especial que diz, e aí aqui sim eu considero o segurado especial por conta disso. Fala, olha, caso ele não contribua em cima da nota fiscal, ele vai poder demonstrar que trabalha na roça, isso devido à interpretação que se faz aqui, devido à importância social do desempenho do labor dele, ele vai poder demonstrar que trabalha na roça e sem contribuir efetivamente de forma direta ali com o valor financeiro, ele vai ser considerado segurado da Previdência Social e ter direito a todos os benefícios previdenciários. E aí se faz aquela discussão, poxa, mas isso na prática é assistencialismo, porque se ele não contribui, né, se ele está ali, ele desenvolve a atividade, chega lá não paga, enfim, aí a gente tem que mudar a legislação. Tá? Mas do ponto de vista da nossa legislação vigente hoje, ele é um segurado obrigatório que deve contribuir e a lei permite, caso ele não contribua, que ele apenas demonstre o exercício da sua atividade rural ou de forma individual ou em regime de economia familiar. E aqui o que é que eu quero dizer? Quando eu falo de forma individual, é aquele sujeito que trabalha sozinho, não tem ajuda de ninguém. É ele mesmo, ele vai lá, faz as covinhas, bota o milho, planta, colhe, vende aquilo, vive daquilo, faz troca com aquela mercadoria. Ou em regime de economia familiar. O regime de economia familiar é conceituado da seguinte forma: é aquele exercício de um conjunto de membros da mesma família que é indispensável para a subsistência de todos. Ou seja, eu sou casado, eu preciso trabalhar, mas a minha mulher também precisa trabalhar. Se eu não a ajudar, ela também não se desenvolve. Então, há uma mútua colaboração, um regime de economia familiar. E aqui a primeira dica prática para vocês, mas prática mesmo, você está requerendo o seu primeiro benefício rural, muita atenção na hora de preencher a declaração rural. Porque se você coloca lá que é em regime de economia familiar e o marido trabalha e tem renda e a renda vai além daquela que é permitida para a concessão do benefício, esse benefício vai ser negado. Ainda que a segurada na prática seja uma trabalhadora rural, tá ali a vida toda, mas é muito comum, por exemplo, o marido, a mulher. A mulher trabalha para a prefeitura municipal como professora, na zona rural mesmo, mas ela tem lá o vínculo urbano dela, tá? E ela quando a gente abre o CNIS dela lá, a gente vê, ela trabalha ali, tem a carteira dela assinada, ou é concurso, mas o marido, na hora que foi preencher a declaração rural dele, e o marido normalmente se aposenta antes,
pelo menos aqui na Bahia, normalmente é assim, o homem ainda continua sendo o mais velho da relação. Então ele se aposenta primeiro, ele vem fazer o pedido de aposentadoria e quando ele chega para se aposentar, a esposa tem o vínculo urbano, o servidor do INSS vai olhar a declaração e na declaração diz lá, regime de economia familiar. Opa, não é regime de economia Não é. familiar, porque a esposa trabalha fora e o marido não tem a ajuda dessa esposa. Fica desconfigurado, nesse caso, o reconhecimento da atividade de segurado especial e o benefício vai ser indeferido. Tá? Indeferido só por Exatamente. causa desse detalhe. E eu, enquanto servidor, eu não posso chegar para o segurado e falar assim, olha, será que não é regime de economia familiar, ao invés de ser regime de economia familiar, não é individual? Eu não posso fazer isso, eu não posso induzir o segurado a isso. Então, a forma que eu tenho é de, nesses momentos aqui, para os nossos alunos, orientar, olha, cuidado. Se você escolher regime de economia familiar, vai ter algumas consequências. Se você escolher trabalho em regime individual, vai ter outras consequências. Então, a primeira dica é essa: preste atenção, regime de economia familiar ou trabalho individual. E isso vai fazer diferença na hora que você for preencher a declaração. Tá? Se tem um caso como esse, em que o esposo ou a esposa trabalham na cidade, quando eu falo na cidade, é que tem vínculo urbano, tá, gente? É mania de Uhum. falar trabalha na cidade. Mas, assim, tem vínculo urbano, então você vai preencher a declaração rural como individual até a data anterior. Por exemplo, você pode preencher várias declarações com vários períodos de tempo, quantos tempos você for colocando ali naquela declaração. Mas o regime de economia familiar deve ir até o dia anterior ao início do vínculo urbano desse cônjuge que trabalha na prefeitura aqui, no caso do nosso exemplo. Então, essa aqui é a primeira dica Acho que prática, está tá? travando. Então, Pessoal, me fala aqui se está travando. para mim, eu estou te vendo bem, te vejo bem. Eu estou travando aí para você? Tá bem? Deu uma pequena Para mim, travadinha tá. aqui. Mas será que eu perdi o quê? O que é que eu repito aqui do que eu falei? E agora? Não, não, acho que deu para concluir. Acho que deu Deu para para ouvir, né? concluir, entender Deu o que para o senhor ouvir. falou. Inclusive, eu até Pronto. queria fazer um comentário, porque o pessoal perguntou bastante a respeito dessa questão. Ah, se tem um membro do grupo familiar que trabalha, que tem um vínculo urbano, isso descaracteriza aquele que está pedindo a aposentadoria rural, que efetivamente trabalha, né? Como o segurado, que é segurado especial, essa foi uma das dúvidas. Pode ou não ter vínculo urbano? Como o INSS interpreta isso? Olha, o processo rural, na verdade, qualquer processo previdenciário, ele é analisado em um contexto. Ele nunca é analisado com base num documento só. Né? O processo, o PAP, né, o processo administrativo previdenciário, ele é um conjunto probatório onde o servidor ele analisa vários aspectos. Então, no caso do segurado especial, o que é que a gente vai fazer? Bom, ele está lá dizendo na declaração, na autodeclaração dele, que é em regime de economia familiar. Então, eu vou ver se os outros membros que ele declara fazer parte daquele núcleo familiar, se eles têm vínculos urbanos. Tendo vínculos urbanos, aí cai naquela regrinha que eu acabei de falar para vocês. Né? Não é regime de economia familiar, tá? O fato daquele trabalhador, daquele membro do grupo familiar, trabalhar na cidade, descaracteriza apenas ele, tá? Não descaracteriza o resto do grupo. Agora, vou falar para vocês aqui a canto de orelha. Na prática, dependendo da renda, por exemplo, eu já peguei situações da gente estar analisando que a remuneração do esposo era R$ 10.000, né? Trabalhava para a prefeitura, tal. E não é que isso seja certo, tá, gente? Não é que essa análise seja correta, mas a tendência no INSS é que esse vínculo aí não passe, que o servidor não conceda esse benefício administrativamente. Por quê? Porque se há uma renda de R$ 10.000, o senso comum do servidor é dificilmente aquela esposa vai estar trabalhando na roça, porque o marido vai sustentar, porque é uma renda muito alta. Tá? O Diferente se a gente trabalho dela está não é essencial para a não é manutenção do essencial para a grupo familiar. manutenção. Exato. É esse o exato raciocínio do servidor do INSS em muitos momentos. São todos que vão fazer isso? Não, mas eu não boto minha mão no fogo para o posicionamento contrário, entende? Assim, não, eu acho um absurdo que seja assim. Bom, nesse caso, provavelmente o benefício vai ser negado por conta disso. Tá? É diferente.
A pessoa, isso, você tem um contexto ali. Você olha, poxa, só ela trabalha na roça, o marido está na cidade, enfim. E aí esses aspectos assim acabam levando à judicialização e lá na justiça, poder do que um servidor do INSS acaba concedendo. Não significa que a segurada vai ser prejudicada, mas administrativamente fica um pouco comprometido nesse caso específico. Mas assim, em regra, não. Não, é só quem perde a qualidade de segurado, isso é expresso na lei, é aquele que exerce atividade urbana. Agora, quando se fala que é regime de economia familiar, aí muda a história. Por quê? Porque se está dizendo que é regime de economia familiar, todos trabalham juntos e aí não pode o outro estar trabalhando fora. O outro vai ser descaracterizado, mas no contexto ali da análise não vai ser considerado. Entendi. Bacana. É interessante essa dica sua, porque hoje, né, todos os atendimentos do INSS são feitos de forma remota e com formulários. Então, às vezes, o preenchimento errado de um formulário pode levar ao indeferimento, né? Hoje a gente tem a Exato. autodeclaração também, que é algo bem complexo, né, que deve ser preenchido corretamente, e às vezes um errinho ali não passa. Eu ainda sou da época, Salomão, que cada servidor do INSS analisava só um benefício. Aí a gente fazia Uhum. o agendamento, demorava assim 6 meses para marcar a data, mas quando chegava lá era analisado na hora, né? Então ele fazia todas as pesquisas, tudo ali no momento. Então, nesse tipo de atendimento, até dava para o servidor conversar ali com o segurado ou com o advogado e extrair essas informações. Agora não é possível mais. Então, às vezes, um documentinho que não marcou um X ou que marcou o X errado, que escreveu uma coisa errada, acaba levando ao indeferimento. Assim, há uma impessoalidade muito maior, porque a gente não conhece mais o segurado. Antes o segurado era da nossa cidade, era um vizinho, era Sim, alguém, né? Vamos lembrar que a maioria das nossas cidades são cidades pequenas, de interior, né? No país afora aí. Então, às vezes a pessoa vinha, sentava e falava, ah, é seu Zé eu sei que é trabalhador rural, né? Você já conhecia. Né? Hoje é não tem mais verdade. isso. Hoje eu pego o seu Zé do Rio Grande do Norte, que eu nunca fui no estado na vida, sei lá quem é seu Zé do Rio Grande do Norte e tal. Então o que vai É dizer mesmo verdade. aí é a documentação. Mas só um detalhe, hoje a gente continua fazendo na hora essa análise, mas o que acontece é que houve uma inversão. Antes a gente agendar, havia o agendamento, você esperava o dia de cair na mão do Isso. servidor. Hoje a gente já faz o requerimento e começa a contar do dia que a gente liga no 35, no meu INSS ou no SAG Advogado, né? Então, mas quando cai na mão do servidor, o servidor resolve na hora. A demora é cair na mão do servidor, É uma tá? fila virtual, É né? uma fila virtual, inverteu o polo. Só mais uma questão, porque o pessoal pergunta muito se o segurado especial pode trabalhar, né? Porque eventualmente ele tem alguns momentos do ano em que não tem produção, em que não colhe, que ele não tem como se manter. Então, esse Certo. trabalho, se ele eventualmente tiver que desenvolvê-lo, se é possível, se o INSS aceita e se isso vai descaracterizar ele como segurado especial. Ó, o segurado especial ele precisa muito trabalhar, sobretudo na rocinha dele. Mas caso ele De queira carteira trabalhar em assinada. em outras atividades, tá? Como empregado, contribuinte individual e tal, a legislação permite que ele trabalhe até 120 dias no ano civil, tá? Isso significa que entre 1º de janeiro e 31 de dezembro ele pode trabalhar por 120 dias. 120 é um número mágico por o segurado especial, porque 120 é o número de dias É, que ele pode trabalhar, é o número de dias que ele pode contratar pessoas também. Ele pode contratar um isso. empregado até 120 dias no ano ou a razão de 120 cento pessoas e dia vinte no ano. Então ele pode empregados. contratar 120 empregados num dia só ou um empregado durante 120 dias para ajudá-lo na colheita. E aí você vai Isso. fazendo a continha, né? 2 por 60 dias e por aí vai. Então, assim, ele pode trabalhar. O que eu vejo, muitos, hoje até que tem diminuído, mas ainda há muito indeferimento pela contagem equivocada do INSS em relação a esse período de 120 dias. Imagine que o segurado começou a trabalhar ali em 1º de novembro, tá? 1º de novembro ele segue trabalhando, vai novembro, né? Novembro, dezembro, janeiro, fevereiro e março. E abril, ele vai até 31 de abril trabalhando. Então ele começa em 1º de novembro e vai até 31 de abril. Trabalhou 5 meses. Descaracteriza ele nesse período? E a resposta é não. Por que não, mesmo ele tendo trabalhado 5 meses seguidos? Porque houve um corte, o ano civil mudou. Né? Você tem ele
trabalhando 2 meses no ano, por exemplo, de 2020, ele trabalhou, de 2019, ele trabalhou novembro e dezembro. Aí Sim. 2020, ele veio janeiro, fevereiro e março e não trabalhou mais. Nem antes ele não trabalhou, em 2019, nem depois, em 2020, e 2020 ele trabalhou. Então ele tem 2 meses em 2019, 3 meses em 2020. Muito servidor acabava fazendo o quê? Somava e esquecia que é no ano Do civil. ano civil. E acabava indeferindo. Então, esse era um exemplo clássico onde você entrar com um recurso administrativo, a sua chance de concessão é altíssima, tá? E hoje, no INSS Digital, quando você fosse entrar com esse recurso, você poderia colocar ali uma preliminar. Preliminar, como eu tenho chamado, não existe essa forma de preliminar, mas você poderia abrir uma preliminar de reabertura de tarefas, solicitar, olha, houve Sim, um erro aqui, que foi um erro assim, ele não se tocou, que era 120 dias no ano civil e tal, gostaria que fosse reaberta a tarefa e desconsiderado que o meu cliente tivesse trabalhado além do prazo permitido. Caso não seja possível, aí dê prosseguimento ao recurso. Então seria um pedido alternativo, né? Uma orientação que eu costumo dar isso. aos meus alunos, assim, porque a gente costuma falar de reabertura de tarefa, mas a reabertura de tarefa ela não é uma obrigação do INSS. O gestor tem que entender, o servidor identifica uma possibilidade de reabertura de tarefa, normalmente um erro como esse, um erro material simples, né, que está Uhum. ali no processo de apresentar nada novo, não precisa fazer prova de nada, basta só demonstrar, olha, teve esse entendimento aqui equivocado e tal. E aí, se o gestor entender que é sim possível, ele reabre a tarefa. Mas se ele não quiser reabrir também, ele pode encaminhar direto para o recurso. Não tem nada que obrigue nesse sentido, tá, doutora? E aí você foi falar de reabertura de tarefa, depois vai ter que fazer uma live sobre isso, porque essa é uma das maiores dúvidas que o pessoal tem. Hoje virou moda, viu, tal de reabertura de tarefas. Mas eu acho que a gente já podia entrar agora também, Salomão, porque eu já vi várias perguntas aqui sobre como se prova isso no INSS, documentalmente, com testemunhas, autodeclaração, posso usar documento de parente, como que eu faço a prova dessa atividade para o INSS? Olha, a prova, ela não é difícil. O que é difícil é ter os documentos que provam, sabe? Assim, por conta da característica desse tipo de segurado, que é assim, são pessoas, na grande maioria, analfabetas, analfabetas, semi-analfabetas, ou às vezes, no máximo, assinam. Então, são só letrados, analfabetos funcionais, né? Não tem dificuldade de guardar documentação, não tem a cultura. E aí o documento some. Eu costumo ensinar para os nossos alunos, gente, tem muito documento que o segurado nem sabe que tem, que a gente tem como descobrir, e ele nem sabe que tem. E eu vou falar para vocês aqui, ó, por exemplo, digamos que. Vou começar pelo mais simples, tá, doutora Simone? Vamos Tá. começar pelo que ele O normalmente pessoal ele vai já tem. anotando aí, viu? É, primeira coisa que vocês precisam fazer é ir na IN 77, 2015, vai lá, artigo 47, artigo 54, artigo 106. Vai lá, pronto, é o que você Sim, tem uma precisa relação ali tem um imensa. rol de documentos, você precisa ter aqueles documentos ali, tá? Recentemente, com a MP 871, depois a Lei 13846, né, deixou-se de considerar a declaração do sindicato rural, tá? Mas declaração do sindicato rural anterior, né, a 31 de março de 2019, De ela 2019. continua valendo como prova e no contexto ela vale como um indício de prova dentro de outros processos. Mas Sim. assim, a gente quando você vai apresentar documentos do segurado trabalhador rural, o que é mais importante são documentos chancelados pelo poder público. Esses documentos são os melhores. Como assim, Salomão? Por exemplo, um prontuário médico, que normalmente eles não levam. Tá? Às vezes nem sabe que Sim. tem. Então, às vezes foi lá no posto, fez um atendimento, pede aquele prontuário naquele posto de saúde. O enfermeiro lá, o responsável, normalmente nem gosta de entregar, diz que não sai do posto. Então pede para que alguém vá com o posto, do posto, vá no cartório, autentique e traga o documento. Né? Agora, com a possibilidade de você apresentar o documento sem a original, você pode só tirar foto e já anexar no processo. Né? E isso já vai comprovar. Então, é um documento muito bom. Né? Mas os básicos, certidão de nascimento de filho, certidão de casamento, onde conste que algum indício de que aquele trabalhador seja trabalhador rural,
que o filho ou ele tenha vivência no meio rural, tenham residência no meio rural, que o filho nasceu no meio rural. Tem uma coisa, doutora, que eu fico pensando, é como serão as futuras gerações, porque a gente tem uma desruralização, as pessoas estão migrando para a Verdade. cidade, né? Quando eu entrei no INSS, não tem tanto tempo assim, foi em 2012, mas o meu município de ingresso foi um município micro, pequenininho aqui no interior da Bahia, 60 mil habitantes, e com uma cultura rural muito forte. Então, quando você ia aposentar as pessoas, elas nasceram na roça, estudaram na roça, mas hoje, as crianças de hoje, né, quem, por exemplo, está aposentando hoje, muitas vezes os filhos nasceram nos anos 2000, já tinha computador, e aí já fica mais difícil ter essa documentação. Ter mimeógrafo, né? Daqueles documentos da época ali, gerados daquela forma. Então, quais são os documentos? Certidão de casamento, certidão de nascimento, Realmente. é, documentos de atas de sindicato, aquelas atas de sindicato, né? Desde que tenha ali reconhecimento de firma, tenha reconhecimento em cartório daquela ata, porque só a ata assinada administrativamente não vai valer nada, tá? Documento que é muito útil, comprovante de insumos, de compra de insumos agrícolas, né? Agora, aqui uma observação, muito cuidado com aquelas notinhas da casa do criador, que todo canto tem uma casa do criador. Então, assim, aquelas notinhas, elas sozinhas dificilmente vão comprovar, tá? E isso varia muito de região para região, mas dificilmente elas vão comprovar. Elas, no contexto, elas ajudam. Elas sozinhas, como único documento, elas não vão ter muita utilidade. E Bacana. aí, já procurei, meu cliente não tem documento. Pergunte ao seu cliente o seguinte: anote isso daí, que isso daqui eu podia vender caríssimo para falar para vocês. Anote isso daí. Pergunte ao seu cliente o seguinte: Fulano, Fulana, você já foi testemunha do casamento de alguém? Você já foi testemunha de batismo? Já foi testemunha de casamento? Já participou? Já assinou para alguém num empréstimo bancário? Já foi fiador de alguém? Por quê? Essa documentação não está com o segurado, está com esse compadre, Sim, comadre, tá? E às vezes o segurado não tem, mas esse documento está lá. E aí você vai, pede ao segurado para procurar esses amigos e aí você pega essa documentação. Então, assim, é a prova em nome de terceiro que vale para o bacana. segurado. Por que vale para o segurado? Porque lá normalmente está dizendo assim, fulano foi testemunha do casamento de ciclano, fulano era trabalhador rural, fulano morava na roça, o casamento aconteceu na roça. Então lembra que eu falei que é contexto, né? Sim, A comprovação da atividade rural é contexto. Então, assim, poxa, ele estava na roça. Eu abro o meu CNIS, né? O CNIS, né? O sistema, o Cadastro Nacional das Informações Sociais, para vocês é só o extrato. Para nós é o sistema inteiro que comprova os vínculos previdenciários do segurado. Então eu abro o verdade. CNIS ali e o que é que eu vou fazer? Eu vou olhar se aquele segurado tem vínculo urbano, se ele já saiu da Uhum. roça alguma vez, se tem algum vínculo urbano acima de 60, de 120 dias, né? Um outro documento que você pode usar é o título de eleitor e os respectivos comprovantes de votação. Quando a gente fez aqui na Bahia, acho que foi no nacional, mas assim, eu me lembro muito que quando fez o recenseamento, né, a biometria do título de eleitor, Sim, trocaram os títulos todos. O que foi perdido de prova de atividade rural nesse momento aí não está no gibi. Por quê? Porque o título foi emitido naquele ano, 2017, 2018, por aí. verdade. Então, só vai provar dali para frente. Aí o que é que a gente Uhum. faz? Quando a gente tinha aqueles títulos, eu cansava de pegar título da época que eu nasci, de 86, 87, né? De gente que tinha os títulos bem antigões. E aí o que é que acontece? Você pega o título, aí você vai lá no site do TRE, pega a certidão de quitação eleitoral, vê desde quando ele está cadastrado naquela região. Muito trabalhador rural vota na região rural, está cadastrado Sim, na região rural. E aqueles papeizinhos que a gente comprova, que a gente recebe no dia da votação, eu não sei da por que diabo aquilo é tão votação. pequeno, é só para sumir mesmo. Mas aquele negócio, quando você tem, aquilo ali é bom demais. Por quê? Porque aquilo diz que você estava na terra, porque a zona eleitoral é naquela cidade. Então você sabe que aquela zona eleitoral é rural ou não, analisando a documentação, vê que o segurado tem ali então uma linha do tempo que demonstra que ele está Isso. na roça.
tá? Então, E era essa linha isso do que eu tempo é queria que muito você importante. falasse um pouquinho, porque às vezes o pessoal acha assim, não, se eu tiver um documento lá de quando eu fui para a roça e um do final já tá bom. Como que é essa temporalidade para o INSS? Eu preciso ter documentos por períodos, eu posso ter um Olha, início de prova e aí corroboro com uma testemunha. com a reforma da Previdência do Segurado Especial, que não foi a emenda 103, a reforma da Previdência do Segurado Especial foi a MP 871, convertida na Lei 13.846. Você que Isso. atua com segurado especial, você tem por obrigação ler a 13.846, tá? Porque é ela que vai te fundamentar a atividade rural. Na sequência, você vai ler o ofício 46 do INSS e depois o ofício 62. É ali que o ofício 46 e o 62 é o que diz o servidor do INSS como ele deve analisar Isso. a documentação. Tá? Então, esse ofício, a lei diz o seguinte, que agora não temos mais provas plenas, nós temos instrumentos ratificadores, que são documentos que demonstram a atividade rural. E cada instrumento ratificador, ele demonstra atividade rural por um período de 90 meses, que é metade da carência para aposentadoria, por exemplo. Tá? Então, digamos que você tem um cartão de vacina da época, aqueles cartões de vacina muito bom, antigo, do tempo que a vovó era criança. Você tem esse cartão, né, na mão. Esse cartão diz, digamos que a declaração da atividade rural diz que o segurado está na roça da década de 90 até agora, dos anos 2000. Esse cartão, tá? Ele foi emitido, por exemplo, estamos em 2000, foi emitido em 2006. Ele vai provar de 2005 até 2012. Ele vai provar 90 meses. Então, um único documento vai provar 90 meses de atividade rural. Esse aspecto eu achei muito positivo Muito bom. para o segurado especial. Por quê? Você não precisa mais ter um documento, não precisava antes ser ano a ano, mas você precisava, por exemplo, a cada 1, 2 anos ter um documento que apontasse para o trabalhador, para o segurado, para o INSS, que o trabalhador rural estava desenvolvendo a atividade rural, né? Bom, Isso. então você pode ter só dois documentos, você pode ter um único documento que toque nos dois períodos. Então você imagine um contrato de comodato emitido em 2009 que vai até 2014. Estou pensando em 2020, é porque como a gente aqui não tem quadro, isso aqui é mania de professor. Se a gente fosse, já estaria no quadro ou no slide aqui. A gente estaria vendo a linha Aham. do tempo, né? Imagine a linha do tempo aqui comigo. Eu tá vendo? É verde, ó, que eu estou fazendo. Ó, tá aqui a linha do tempo, tá? Divida ela aqui, ó, de 2020 até metade de 2012, até junho ali de 2012, 1 de julho de 2012, e de 30 de junho de 2012 até 1º de janeiro de 2005. Se eu estiver fazendo a conta certa, vai fechar aí os Sim, 15 anos, sim. tá? Então, o documento ele foi emitido em 2009 e tinha validade até 2014, ou seja, ele pegou a primeira parte dos 90 meses e também pegou a segunda parte. Olha que maravilhoso, isso nunca ia ser Muito bom. possível. Porque você, com o único contrato de comodato, ainda que o contrato de comodato já tenha sido chegado ao fim, ele vai Sim. comprovar a atividade rural. Aí o servidor do INSS ele pode até negar, porque tem a mania de querer a documentação, tem aquela coisa, né? O Aham. costume do cachimbo é a boca torta. Então, assim, tem aquela mania de querer ano a ano e pode requerer, mas isso a junta vai desfazer. Se eu Sim. pegar, eu agora não, como eu falei, não estou gestor, mas se eu pegasse quando gestor, eu reabria a tarefa na hora e mandava Uhum. revisar por causa do documento e tal. Então isso é muito bom. Mas o que você precisa num caso como esse é, por exemplo, não tem vínculo urbano, tá? A família não tem outros membros que trabalham fora. Você vê ali dentro daquele contexto probatório que o segurado é segurado especial, que ele está na roça. Então hoje o mais importante é você ter dois documentos, um dentro de cada período. Tá? Dos últimos Uhum. 90 meses e dos primeiros 90 meses. E aí talvez uma dúvida que possa surgir é, mas ele só tem um documento nos últimos 90 meses antes da DE, antes da entrada do requerimento, e o outro documento é da década de 80. Bom, você vai fazer uma declaração rural onde abarque esses períodos que ele tem aí a documentação, começo, meio e fim. Né? É assim que você deve instruir o processo administrativo. E já que eu estou falando nisso, doutora, de processo administrativo, Sim. né? Eu não posso deixar de falar, é meu mantra. Olha, gente, nada de juridiquês. Não adianta você Sim. fazer o seu processo administrativo,
com com endereçamento, com qualificação dos fatos, fundamentos. A gente não vai olhar isso, tá? 99,999%, 9999% dos servidores não vai olhar isso. Vai fazer o quê? Vai abrir, vai olhar QNIS, vai olhar documentos. Só isso, tá? E aí, no máximo, os pedidos. Então, se você for fazer, já resuma logo nos pedidos e faça a observação. No caso do segurado especial. O segurado especial, de fato, trabalhou em São Paulo do ano 80 até o ano de 1995, mas retornou conforme documento na folha tal. Como agora é digital, você tem como enumerar tudo, e você já sabe tudo bonitinho, qual é a documentação, onde está, onde é que não está. Então, eu faria dessa forma, tá? Bacana. Mas sempre bem objetivo, bem certeiro. Entendi. Mais uma questão sobre a prova dessa atividade especial, do segurado especial. Dá para fazer justificação administrativa, caso eu tenha talvez um documento, mas tenha testemunhas e queira corroborar essa documentação com a oitiva dessas testemunhas? É viável? O INSS defere? Como que isso é visto pelo INSS? Olha, a justificação administrativa, ela vai ser sempre possível quando o segurado tem um documento, mas aquele documento, ele é um início de prova, mas ele sozinho não demonstra a atividade rural, né? No caso da justificação da JA para atividade rural especificamente. Tem que ter muito cuidado. Por quê? Porque a testemunha, ela pode ser uma bênção, mas ela pode ser um grande perigo, um grande risco para o segurado especial, né? Principalmente se ela for orientada. Tá? Quanto mais orientada for a testemunha, no sentido de respostas certinhas, eu vou dar um exemplo para você. Eu pego o segurado, faço JA da vida toda. O segurado sentou aqui na minha frente. Aí a testemunha senta. Bom dia, bom dia. Tudo bom? Tudo bom. Você trabalha com o quê? Eu trabalho na roça. Mora onde? Eu sou vizinho, tal. Aí, você conhece fulana? Conheço. Ela trabalha na roça? Sim, trabalha na roça desde as 4 horas da manhã do dia de 1983. Poxa, aí você pergunta para ele assim, aí você vai desenvolvendo a conversa. Chega lá na frente e você pergunta assim, sim, qual é o seu time de futebol? Aí, bom, já quebrou o gelo, a pessoa já não sabe mais o que responder, porque não está no script dela. Qual a sua cor Exato. favorita? Aí ela começa a entrar em parafuso, começa a sua fila. O que é que Aham. você comeu ontem? Ontem o que é que eu comi? Não lembro. Eu falei, pô, você não lembra o que você comeu ontem, mas você sabe o que é que o fulano está fazendo na roça às 3 da manhã no ano de 1982? Então, às vezes a gente Realmente. percebe a instrução e isso desfavorece demais. Às vezes não é mentira, tá? Uhum. Mas a pessoa foi instruída a dar aquela resposta. Então, isso soa para o servidor do INSS como um indício muito forte de fraude. E a gente pode até não parecer, mas a gente tem o coração e às vezes ele fecha. E aí o coração fechando, você vai indeferir aquele processo. Entendeu? Então tem que ter muito Entendi. cuidado com Aham. testemunha. As testemunhas, às vezes, JA, quando o servidor pede JA, ou ele quer negar ou ele quer conceder. Nunca é meio termo. Como assim, Salomão? Ou ele quer negar. Às vezes ele, poxa, ele sabe que é segurado especial, tem a documentação, mas a documentação por si só não comprova aquela atividade, não está dentro do período ali que é possível de ser homologado pelo INSS. Então ele pede a JA porque ele quer ajudar, ele já entendeu que o segurado é segurado especial, mas ele quer fundamentar o processo para justificar, não para o segurado, mas por que é que ele entendeu Uhum. que aquele segurado era especial e depois não sofreu um PAD. Mas você Uhum. concedeu, só tinha uma nota lá da casa do criador, aquela nota é fraquíssima. Como é que você concedeu? Não, eu ouvi testemunhas. Entendi. Pronto, entendeu? Agora, outra coisa, o segurado tem bons documentos. Às vezes você pega segurado que é mais rural do que quem nasceu e viveu na roça a vida inteira. Eu já peguei casos da pessoa que tinha toda a documentação de segurado especial, mas ela não tinha uma coisa, o sotaque da terra, de quem vivia Oh, na terra. Por quê? Porque morou a vida inteira em São Paulo. Tá? Então, aqui na Bahia, especificamente. Hoje, isso, no digital, isso não existe mais. Tá? Isso, assim, a gente sim. acaba fazendo isso de outras formas. Mas eu estou dando um exemplo aqui. Mas, normalmente, quando a pessoa passa muitos anos fora, tem rastros no sistema de que ela deixou de ser da roça. E ela, às vezes, nem sabe. Então, e a gente, como servidor do INSS, a gente tem acesso a diversos sistemas corporativos do governo. Então, você sai investigando. Né? A gente costuma brincar, assim, se você pegar a CNH, a certidão de nascimento, passar na frente do computador do INSS, ele diz até o tipo sanguíneo do segurado, porque a gente tem Aham. várias informações ali dentro. Aí, o que é que acontece?
aquele segurado, esse é um caso concreto, o segurado ele tinha ITR, ele tinha CAFI, ele tinha DAP, tinha todo, era lindo, maravilhoso, era concessão, mas na hora que ele sentou, ele porta, torta, ninguém aqui fala porta, torta. Assim, mas seu Zé, veja bem, seu Zé, você morou quanto tempo em São Paulo? Não, nunca morei em São Paulo, não, ia só visitar meus parentes e tal. E ficou lá o máximo de tempo que você ficou lá, 6 meses. Mas, seu Zé, você ficou 6 meses em São Paulo, tá 50 anos 60 anos na Bahia, não perdeu o sotaque de Com 6 meses em São sotaque. Paulo ainda. Aí vai investigar, aí você vai ver, e depois realmente não foi, foi judicializado, também não ganhou na justiça, por conta de que ele tinha documentação, era dono da terra, mas não laborava. Então, o fato da pessoa ter o documento da roça não, por si só não comprova. É aquilo que eu te falei, doutora Simone, é o contexto. Hoje, Sim, muitas coisas a gente perdeu, e em certo ponto é bom também ter perdido. Mas esses aí, se ele vai hoje no digital, provavelmente ele vai ser aprovado, e é vai ser fraude, concedido. tá? E isso é prejuízo para os cofres públicos. Então, É assim, a gente, verdade. enquanto advogado, a gente também tem uma responsabilidade social. Né? Às vezes Sim, aquele segurado ali, ele não tem realmente o direito ao benefício. Às vezes a gente como advogado, né? Eu não posso advogar contra o INSS, mas eu sei a sensação que a gente tem. Por quê? Porque a gente toma as dores do cliente e a gente quer, porque quer ganhar. Né? Você não quer ter razão, a gente quer ganhar. Então você vai ali para ganhar e tal, e às vezes você pode estar provocando um mal pior, né? E não para aquele sim. segurado, mas para o sistema como um todo. Tá? Um outro Eu, aspecto, antes da próxima pergunta, é que sim. recentemente agora o decreto 10.410 alterou o número mínimo de testemunhas. Antes eram Isso. 3, passou agora a ser São 2. duas. Tá? Então, de 2 a 6, né, testemunhas. E isso, na verdade, gera um pouco da prática, porque às vezes a gente ouvia as 3 testemunhas, mas com a primeira você já cria convicção de que é realmente segurado especial. Você pega um bom testemunho, né? Ou então o servidor, naqueles casos que eu falei, ele já está convicto, ele só quer a testemunha mesmo, só para corroborar e mais alguém para dividir a culpa ali com ele na hora do processo. É verdade. Eu vou fazer aqui algumas perguntas que o pessoal mandou. O João, ele perguntou se a escritura da terra é documento para provar uma metade da carência. Uma metade, o todo, o que tiver, João, porque isso é um documento muito bom. Tá? Documentos que têm reconhecimento de firma, que são emitidos por cartório, documentos que têm fé pública, são excelentes para comprovar a atividade rural, porque não depende da vontade do segurado emiti-los. É um poder público que está ali chancelando aquele documento. Tem uma outra pergunta aqui: quem pode ser testemunha? A gente acabou de Ó, falar da justificação administrativa, né? Se tem algum impedimento, conforme no Código de Processo Civil tem, né? Para o INSS tem? segue a mesma dinâmica. Então você não vai chamar parentes de diretos, né? Tente chamar, minha dica, chame vizinhos, não chame nem primo distante, chame vizinho. Ah, Salomão, mas na minha cidade todo mundo é primo, mas chame os que estão mais na ponta desse parentesco, não chame parentes próximos, chame amigos, compadres, comadres, todo mundo tem. Se o trabalhador rural, ele de fato é trabalhador rural, ele vai ter muita gente conhecida para se levar. É verdade. Foi a Rosana, viu, pessoal, que fez essa pergunta. Tem uma pergunta aqui que eu achei interessante da Poliana, Poliana Mello. Ela perguntou o seguinte: o segurado trabalhou 10 meses no urbano e depois voltou para a roça. E está na roça até hoje e sofreu um acidente. Ele tem qualidade de segurado especial? Aí a gente vai ter que ver o todo, a gente vai ter quais são os documentos, porque toda vez que ele sai da atividade rural, ele se descaracteriza enquanto segurado especial. Então, para retornar, ele tem que ter documentos que comprovem que ele retornou. É como se tivesse um portal mágico. Ele tem que mostrar que ele passou por esse portal mágico e voltou a ser segurado especial. Aí aqui qual é a orientação que eu costumo dar para os alunos? Eu falo, gente, não tem documento? Pede para ele assinar faz um contrato dele com ele mesmo, vai no cartório, reconhece firme e guarda. Por quê? Porque ali você tem um marco temporal com data emitido por alguém que tem fé pública que vai servir como prova de retorno à atividade rural. Então manda ele ir numa reunião de sindicato rural, né? Assina na ata lá, depois pega aquela ata, tira a xerox e autentica. E aí você tem como comprovar, entendeu? A Liliane
Barroso perguntou: o esposo é empregado rural caseiro. Como posso qualificar a esposa na autodeclaração, pois ela está no âmbito rural? Ó, o caseiro aí, ele não vai ser considerado segurado especial, não administrativamente, tá, gente? Então, assim, o que define a atividade rural é o exercício dessa atividade, a finalidade, o que é feito. Então, se você mora no centro de São Paulo, aqui eu estou em Salvador, eu chego aqui no quintal do meu condomínio e eu dou a finalidade rurícola para o meu quintal, começo a plantar café, né, começa a fazer horta. E embora esteja num centro urbano, a atividade que eu desenvolvo ela é rural. E eu posso ser considerado um segurado especial mesmo morando num condomínio, né? Porque aqui eu vou estar exercendo atividade rurícola dentro de uma área urbana, mas a atividade é rurícola. Então, assim, ela vai ser individual, porque ele é caseiro, tá? Então, eu preencheria como individual dentro da documentação, do contexto dela, tá? Eu faria dessa forma. Eu acho que é aquilo que você já tinha comentado, né, Salomão, lá no início, de não colocar em regime de economia familiar, né? Porque, na verdade, ele aqui é um empregado doméstico, né? É, Já que ele é caseiro. exatamente. Não se configura. Só uma questão que também eu recebi pelo direct, o pessoal pergunta muito do boia fria, né? Como que o Uhum. INSS vê o boia fria? Ele é segurado especial, não é? Olha, ele não é segurado especial. Você vai comprovar ele como trabalhador rural, mas não segurado especial, tá? Por quê? Porque ele Não. trabalha para alguém, ele presta o serviço dele ali para o dono daquela terra lá. Se ele trabalhar até 120 dias, aquele período não descaracteriza ele se porventura ele for segurado especial. Mas Uhum. o boia fria, ele é trabalhador rural, não segurado especial. Juridicamente, você pode até ter teses que vão encampar isso aí, mas administrativamente não vai. É. Na jurisprudência isso é bem controvertido. Só mais uma questão, porque a gente já está aqui quase terminando a nossa live, faltam 8 minutos. O pessoal fala muito que, na verdade, os benefícios, né, para o segurado especial são, em regra, no valor de um salário mínimo. Mas é possível, ao segurado especial, fazer contribuições como facultativo, por exemplo, e aumentar o valor desse benefício? Sim, sim, é plenamente possível. Artigo 25 da 8212 e da 823. Agora eu não me lembro qual das duas. Mas ele pode contribuir, e aqui muito cuidado, gente, ele pode contribuir escolhendo contribuir facultativamente como se fosse um contribuinte individual e não como se fosse um segurado facultativo, tá? Muito colega faz essa confusão. Quando a faculdade aqui é o poder de escolher. Por quê? Se ele quer, por exemplo, se aposentar com um valor superior ao salário mínimo, ele pode contribuir com um valor de 20% em cima do salário de contribuição que ele escolher. De R$ 6.100, ele quer dar os 20% para poder se aposentar no teto. Receber o benefício do teto, ele pode. Mas ele tem que fazer essa contribuição adicional aí acima do teto, acima do que seria o convencional para ele, né? Ou demonstrando atividade rural, ou 1,3 em cima da nota rural ali daquilo que ele produziu. Mas ele pode contribuir facultativamente, sim, tá? Mas não confunda, esse contribuir facultativamente, ele pode escolher contribuir, e não que ele vai contribuir como segurado facultativo. Outro detalhe ele contribui como se fosse segurado contribuinte individual, mas nós, dentro do sistema do INSS, continuamos enxergando ele como segurado especial. Não descaracteriza, tá? Porque senão ele seria penalizado por contribuir de uma forma que a legislação permitiu. Não é isso que a gente quer, tá? Então, mas é possível sim. Olha, a previdenciarista fez uma pergunta aqui bacana. Um segurado que já teve um vínculo urbano, ele pode voltar a fazer parte do grupo familiar dos pais? Olha, o que retira ele do grupo familiar dos pais para sempre é o casamento. Casamento e união estável. Uma vez que você viveu em união estável, constituiu uma família por meio de união estável ou se casou, você descola da família, daquele núcleo familiar para sempre. Nem reza braba cola mais, não volta mais, tá?
Aí você, nesse caso, você volta com um contrato de comodato ou com outro contrato de meeiro, enfim, vários contratos rurais que são possíveis. Agora, o filho não se casou, ele apenas exerceu atividade urbana. Ele vai só demonstrar que voltou a exercer atividade urbana. Agora, os documentos do pai dificilmente vão comprovar administrativamente que ele voltou. Porque imagine, o pai tem o ITR. O ITR é lá, 2000 até agora. Né? Até 2015 o filho trabalhava na roça, tem o ITR do pai. Aí agora ele deixou de trabalhar, ele volta, aquele ITR vai servir, o servidor provavelmente não vai aceitar aquele documento, vai querer algum documento em nome dele mesmo que demonstre que ele Que ele voltou voltou. para a roça. Uhum. Exatamente. Essa é a prática, tá, gente? Que eu mais percebo. Tá? Se alguém tiver uma experiência diferente, depois manda inbox para mim. Mas até onde eu tenho visto, tem sido assim. Só para fechar aqui as questões, a Karine comentou que o caseiro é complicado, né? Porque às vezes ele ele faz a atividade do segurado especial e é denominado como caseiro. Mas aí, né, na minha opinião, cabe ao advogado demonstrar, então, que ele não era caseiro, né? Que efetivamente ele era um segurado especial para que ele possa ficar isento da contribuição direta, porque isso é muito comum. Às vezes ele é denominado de uma coisa, mas na verdade ele tem outra característica. E isso administrativamente, dificilmente você vai conseguir essa concessão aí, porque é muito complicado. Isso é subjetivo, o juiz vai É, ter que entender. Eu, enquanto servidor, eu não tenho esse poder não de pode, fazer né? essa. Eu já, ou é ou não é. Se ele é caseiro, foi contratado por alguém. Ou mas fez o contrato errado, era para ser condômino, não era para ser comodatário, mas não importa, para a gente o que vale é E o que se tá. ele tiver carteira assinada, aí cabe ao empregador dele fazer o recolhimento das contribuições e ele não vai ficar prejudicado de se aposentar, Mas evidentemente. muitas vezes o que eles querem é a diminuição da idade para poder se aposentar Sim, mais a idade cedo. do E rural. aí, Uhum. aí não tem jeito. Mas assim, o rural, nesse caso aí, ele sendo a vida toda rural, ele tem a diminuição da idade. Mas muitas vezes, quando eu vejo esse conflito, é justamente porque eles querem a híbrida, mas querem. A híbrida é o quê? A aposentadoria usando tempo de segurado especial com tempo urbano, mas querem a diminuição da idade. Aí não quer considerar o tempo urbano, quer que seja tudo rural. E aí é por isso que normalmente dá esse tipo de problema. É verdade. Inclusive, um ótimo tema também para uma nova live, né? Porque a aposentadoria híbrida é algo bem interessante e que pode salvar muitos casos, porque às vezes você pega muito aquele segurado especial que trabalhou um período na roça, vamos falar assim, e que não implementou a carência, foi para o meio urbano, e aí ele pode fazer a somatória disso e se aposentar com a idade do urbano, né? Bem Quer ver interessante também. um exemplo bem legal que leva à aposentadoria híbrida? É aquele caso do segurado que tem uma roça, ele sempre trabalhou na roça, de fato ele é trabalhador rural e até 2008 ele era segurado especial, mas de 2008 para cá passou a se exigir 4 módulos fiscais como limite Ah, máximo da sim. terra. Então ele continua com aquela mesma terra, ele continua trabalhando, mas desde 2008 ele deixou de ser segurado especial e se enquadrou como contribuinte individual. Nesse Isso. caso aí, ele pode se aposentar, Pode mas vai fazer a ser híbrida. híbrido. Muito Normalmente vai fazer. bacana esse exemplo, muito bom. Professor, a gente já está aqui quase terminando a nossa live. Acho que está faltando no máximo 2 minutos. Ó, já chegou aqui o recadinho, 1 minuto e 56. Então, eu queria que o senhor deixasse suas considerações finais para a gente, que nós que estamos aqui do lado de cá, buscando esses benefícios, em especial esse que eu acho bem complicadinho. Deixe suas considerações para nós. Gente, ó, mais uma vez, obrigado. Foi ótimo estar aqui com vocês. Vamos marcar mais, doutora Simone, para a gente Vamos. conversar mais. Nem precisa só dizer o dia. Tá Gente, bom. eu quero agradecer de coração. Quero convidar vocês que ainda não nos seguem lá no nosso Instagram, nos seguirem. Tá lá no Salomão Boanerges DP. Nós temos aulas ao vivo, gratuitas, toda segunda e quinta-feira. Segunda-feira teórica para você que quer aprender a matéria do zero. Quinta-feira de prática para você que quer linkar a teoria com a prática do INSS. Então a gente aprofunda mesmo. E é gratuito, só basta assistir ao vivo. Depois você não, se não assistir ao vivo, depois não pode assistir Sim, mais. Tem que não estar lá fica ao vivo para salvo. assistir. E se você não está no nosso canal no Instagram, no YouTube, cola lá, Direito Previdenciário com Salomão Boanerges, DP. Tá? Se a professora Simone me permite, eu vou deixar aí para vocês um cupom de 30% de desconto no nosso Olha, curso de segurado especial.
Tá? Que Quando terminar a bacana. live aqui, eu vou mandar para a doutora Simone, ela compartilha aí já tudo Muito bonitinho. bom. Tá? É um curso onde você vai aprender os detalhes, como pensar igual o servidor do INSS na hora de analisar o PA administrativo, para que o seu PA tenha mais chance de ser concedido no INSS sem necessidade de recurso ou de exigência. Então, nossa ideia é Bacana. essa. E são mais de 5 horas de aula, então assim, o que a gente compartilhou aqui, lá você vai ver de forma bem profunda. Obrigado, viu, doutora? Um grande Obrigada a abraço a todos. você. Até logo. Grande abraço.